boa tarde, boa noite. Brasil! Beleza, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Molinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sexta-feira. Sextou. Hoje é dia de maldade, sexta-feira. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Sexta-feira, 16 de outubro de 2020, vamos às manchetes. Aliás, para quem não sabe, eu não falei, né? Que eu sou professor formado, né? Era para ter falado ontem, mas, quer dizer, no dia 15, né? Mas acabei não falando. Dia 15 é dia do mestre. Dia 15 é dia do mestre. E eu sou professor formado, viu? Letras, português e italiano. Pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quem quiser me contratar, eu estou a posto, viu? Então. Muito bem, vamos às manchetes. Bolsonaro apresenta kit de ética e cidadania que será enviado a professores. Homem é morto após fazer refém em carro na zona oeste do Rio. Denúncias de casos de Covid-19 nas escolas particulares aumentam. Homem é morto após fazer refém em carro na zona oeste. Tinha lido agora. Muito que bem. Ibope, Eduardo Paes lidera e Crivella está em segundo. Você vai saber a respeito da pesquisa Ibope para a Prefeitura do Rio. Padre é morto a facadas e tem corpo carbonizado por suposto amante. Usuários do corredor do BRT Transolímpica sofrem com lotação e demora entre os ônibus. Motoristas de candidato a prefeituras para Auapebas, no Pará, afirmam que fizeram uma emboscada. Senado já recusou indicado por presidente ao STF. Após tentativas de fraude, o Banco Central começa a fiscalização do PEX. Seminário LGBTI+, sofre ataques de grupo neonazista. Pesquisa para prefeito de São Paulo. Russomano e Covas estão tecnicamente empatados em São Paulo, aponta Ibope. Após esconder dinheiro na cueca, Chico Rodrigues é dispensado. Vai vendo. Estados decisivos na eleição presidencial dos Estados Unidos. E ainda, Bolsonaro anuncia a reabertura de fronteiras terrestres com o Paraguai, através da Ponte da Amizade, né? Na coluna Futebol Esporte Companhia, Vasco anuncia a contratação de meio argentino Leonardo Gil. Alexandre Gasselli assume o cargo de auxiliar técnico do futebol profissional do Vasco. Flamengo tropeça em casa, desperdiça as chances de virar líder do brasileiro. Empatou com o Red Bull Bragantino. Mas está empatado no número de pontos com o Inter e com o Atlético Mineiro. Flamengo contrata Gabriel Barros, atacante promessa de 8 anos. Ricardo Sapinto afirma que não sabia que a situação financeira do Vasco era tão difícil. Galvão Bueno critica a diretoria do Palmeiras por desligamento de Luxemburgo. É sempre culpa do técnico. Cruzeiro marca a reestreia de Felipão para jogo contra o Operário. Auxiliar estará no Mineirão nesta sexta-feira. Na coluna Gaza, Carol Narizinho é eliminada de A Fazenda com 29,51% dos votos. Foi a menos votada, né? Giovanni tem cachês penhorados para quitar dívida milionária. Giovanni, aquele da dupla Jean e Giovanni, né? Aquele... Vamos dar as mãos, 1, 2, 3, quem errar o passo perde a vez. Paulo Oliveira e Douglas Maluf já usam anéis iguais. Vai vendo, olha isso. Luísa Sonza publica novo desabafo nas redes sociais. Vai passar. Anitta reclama de fãs na porta de sua casa. Ainda em Anitta,
A Anitta afirma que teve melhor sexo da vida com um francês. O humorista Paulo Vieira desabafa nas redes sociais. Vítima de assédio moral, Johan grava clipe em São Paulo. Na coluna no WhatsApp, China vai usar vacina de Oxford em vez da chinesa em toda a população? Será? Ainda na coluna no WhatsApp, será que máscara é nociva e o clube pediu para a população parar de usar? E ainda, será que Falcão tirou Mário Quintana das ruas após o poeta ser despejado? Falcão, que foi aquele jogador do Inter de Porto Alegre, né? Jogou também na Roma, na Itália. Jogou no São Paulo. Paulo Roberto Falcão. Eu fui comentarista, não sei se ainda é. Mas o Falcão, ele foi, inclusive foi técnico da seleção brasileira no começo dos anos 90. Uma campanha fracassada da seleção brasileira, diga-se de passagem. No destaque bizarro, criança morre após ser obrigada a pular sem parar em trampolim sob calor intenso. E a última no JA, uma piadinha para alegrar o seu dia, para levantar o seu astral. E o Jornal André Amorim começa agora. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes, com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. E você aí? Você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora as notícias, por favor.
Braço direito do ECO e mais 11 morrem em confronto com a COI e a PRF. Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Benê, é aliado de Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do estado. O homem apontado como chefe de uma milícia que age em Itaguaí, na região metropolitana, morreu na noite desta quinta-feira, em confronto com os agentes da Polícia Civil e Rodoviária Federal, PRF. Carlos Eduardo Benevides Gomes, conhecido como Cabo Benê, de 39 anos, é ex-soldado da PM, foi lotado no 27º Batalhão da Polícia Militar em Santa Cruz e atualmente é braço direito do miliciano Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do estado. Além dele, outros 11 suspeitos morreram na ação. De acordo com o delegado Fabrício Oliveira, titular da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, que comandou a ação, Cabo Benê estava em um comboio formado por 4 carros. Os milicianos foram interceptados e trocaram tiros com os policiais. Um dos agentes foi atingido por um disparo, mas a bala acertou seu colete e ele passa bem. Ainda segundo o delegado, o grupo estava sendo monitorado pela força-tarefa criada pela Polícia Civil contra milicianos do estado. Com eles foram apreendidos pelo menos 8 fuzis, além de diversas pistolas, munições, carregadores e radiotransmissores. Os 4 carros que eles dirigiam eram roubados. Bonde do ECO. A milícia comandada por ECO age principalmente na zona oeste do Rio, mas tem expandido os seus domínios com a criação de filiais por municípios da região metropolitana e da Baixada Fluminense. Cabo Benê é apontado como responsável pelas atividades do bando em Itaguaí, chamado de Milícia de Chapecó, por atuarem com mais frequência em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Chapecó. As investigações apontam que o grupo chefiado pelo ex-PM age com extrema violência na região, praticando crimes tradicionais da milícia, como extorsão de empresários, exploração do transporte alternativo, venda de gás e cobrança de taxas de segurança. Os integrantes da quadrilha normalmente usam fardos militares, com coturnos e coletes à prova de bala. O grupo já foi alvo de diversas operações, mas ECO e outros cabeças do bando sempre conseguem escapar. Cabo Benê chegou a ser preso em junho de 2008, quando ainda era PM, com uma pistola calibre 9mm. Na época, ele ainda era suspeito de fazer parte da milícia da região e foi levado ao Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, BEP. Bolsonaro apresenta kit de ética e cidadania que será enviado a professores. O material foi produzido pela Controladoria Geral da União, CGU, e o Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira, dia 15, a iniciativa do governo para a educação básica. Durante a tradicional transmissão ao vivo semanal, o chefe do executivo divulgou um kit de ética e cidadania, intitulado Um por Todos e Todos por Um. Parece até aquele lema dos 3 mosqueteiros, né? Um por Todos e Todos por Um, direcionado para professores. O material foi produzido pela Controladoria Geral da União, CGU, e o Ministério da Educação. O kit, segundo Bolsonaro, também tem uma versão digital e uma para os estudantes. O presidente fez referência ao kit gay para comparar com a nova proposta apresentada. Que diferença, hein, pessoal? Daquele kit de lá atrás, vocês lembram? Aquele que ensinava o que os pais não admitiam. Aquela briga nossa contra aquele partido de lá de trás que realmente deseducava as crianças. Agora é diferente, declarou. O kit gay ao qual o presidente fez referência é um material de combate à homofobia que foi citado por ele em sua campanha eleitoral, mas que nunca foi comprado pelo Ministério da Educação para ser distribuído nas escolas públicas. Durante a live, o presidente lembrou que hoje se comemora, na quinta-feira, né, dia 15, se comemorou o Dia do Professor, e citou que também é professor de educação física. Ele destacou que grande parte do futuro do Brasil passa pelas mãos dos professores e disse que a molecada tem que ser melhor instruída. Na mesma live, Bolsonaro afirmou que Lava Jato não funcionou para o seu governo, porque, segundo ele, não haveria corrupção na sua administração. Ele completou dizendo que para o Brasil a operação anticorrupção teria função e, com toda certeza, haverá novos desdobramentos até o fim do ano. Na semana passada, Bolsonaro declarou em evento no Palácio do Planalto que a Operação Lava Jato havia acabado, porque não há corrupção em seu governo. Na quarta-feira, para apoiadores, o mandatário reforçou a fala e afirmou que daria uma voadora no pescoço de quem se envolvesse em casos de corrupção no seu governo. Sei. Horas depois veio à tona a operação de busca e apreensão que encontrou R$ 33.150
reais em espécie na cueca do então vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do DEM de Roraima. Na quinta-feira, o parlamentar foi destituído do cargo de liderança. A agência apreendeu em sua residência em Boa Vista, Roraima, outros R$10 mil e $6 mil em um cofre. Ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e do ministro da Controladoria-Geral da União, CGU, Wagner Rosário, Bolsonaro sustentou que tenta fechar os ralos da corrupção que possam estar acontecendo. Ele alegou que não é fácil combater a corrupção porque ela está, na visão do presidente, enraizada. Segurança. Mendonça aproveitou para comentar o caso do traficante André do Rap, solto por decisão monocrática do ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, depois derrubado pelo presidente da Corte, Luiz Fux. Na quinta-feira, o plenário supremo referendou o ato de Fux por 9 votos a 1. Segundo o ministro da Justiça, o fato de que o pacote anticrime determina a reanálise de prisões preventivas a cada 90 dias não significa que o preso deve ser automaticamente solto ao fim desse prazo. Bolsonaro acrescentou que jamais colocaria, nas suas palavras, um elemento como este em liberdade. Além de tentar o tempo todo se desvincular do caso envolvendo Rodrigues, o presidente também sustentou na live desta quinta-feira, dia 15, que a investigação em curso no âmbito do STF sobre suposta tentativa de interferência dele na Polícia Federal não teria encontrado provas de que ele teria agido irregularmente. O inquérito foi aberto após acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Apesar de falar de Moro com irritação ao abordar esse caso, Bolsonaro afirmou em outro momento da transição que o ex-juiz federal foi brilhante ao coordenar a transferência de lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da capital do estado de São Paulo para presídios federais. Homem é morto após fazer refém em carro na Zona Oeste. Vítima seria um motorista de aplicativo. Um homem foi morto nesta quinta-feira suspeito de fazer uma pessoa refém dentro de um carro na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na altura do canal Arroio Pavuna, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Segundo informações preliminares, o criminoso estava armado e a vítima seria um motorista de aplicativo. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi baleado por um policial que estava em uma viatura descaracterizada. Ele teria visto a vítima se jogando de carro em movimento e, ao tentar abordar o veículo, foi atacado a tiros e reagiu. O criminoso foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Com o bandido, foi apreendido um revólver calibre 32. A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da capital, DHC. A perícia foi feita no local. O corpo de um suspeito foi encaminhado para a identificação no IML do centro. Vítimas estão sendo ouvidas neste momento na especializada. Diligências seguem em busca de outras informações que ajudem nas investigações. Denúncias de casos de Covid-19 nas escolas particulares aumentam. SimProRio diz que denúncias vão de assédio moral até a falta de equipamentos básicos. O Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, SimProRio, estão recebendo diversas denúncias de professores familiares sobre as condições de trabalho sobre casos de Covid-19 nas escolas particulares, desde que a Justiça autorizou a volta das aulas presenciais. As denúncias vão de assédio moral até a falta de equipamentos básicos, como máscaras e álcool em gel, passando por aglomerações das escolas, uso compartilhado de materiais e brinquedos, falta de testes e ocultação de casos de Covid-19 ocorridos nas escolas. Segundo o SimProRio, eles têm recebido também denúncias de escolas ameaçando com desligamento professores de grupo de risco ou que moram com parentes do grupo de risco, profissionais estes que são amparados por decisão judicial para que continuem seu trabalho de forma remota. Reafirmamos que tal situação era de fácil previsão, pois sempre afirmamos que as escolas particulares não tinham condições de garantir todos os protocolos de segurança e por isso estamos em greve pela vida desde o dia 4 de julho, afirma o sindicato em nota. O SimProRio divulgou ainda uma relação às escolas particulares que apresentaram, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Confira! Colégios: Santo Inácio, CEL, que é o Centro Educacional da Lagoa, Unidade de Barra da Tijuca, Escola Parque, na Barra da Tijuca, Colégio QI, Corcovado, Teresiano, Suíço Brasileiro, Escola Americana, Eleva, MOP, Barilã e Santo Agostinho. Em nota, o CEL, da Barra da Tijuca,
informou que contratou um comitê científico que elaborou o protocolo para o retorno seguro às atividades presenciais. Este protocolo prevê a higienização constante dos ambientes, o distanciamento entre os alunos e o controle e monitoramento dos casos. Professores e funcionários em grupo de risco estão dispensados das aulas presenciais. Já a Escola Parque informou que o cronograma das aulas está ocorrendo sem nenhuma alteração. Desde que iniciamos o cronograma de retorno às aulas presenciais no dia 13 de outubro, não houve nenhum caso de coronavírus dentro da Escola Parque, diz o documento. O dia tenta contato com as demais escolas citadas pelo sindicato. Mulher leva idoso morto ao banco para fazer prova de vida. Bem que essa notícia deveria merecer destaque bizarro, né? Mas enfim. Laudo aponta que o homem estava morto havia pelo menos 12 horas ao ser levado em cadeira de rodas até uma agência do Banco do Brasil em Campinas, no interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga a investigação de uma mulher que levou um idoso morto em uma cadeira de rodas até uma agência bancária na região central de Campinas, São Paulo, para fazer prova de vida e tentar sacar a aposentadoria dele. O caso ocorreu em uma unidade do Banco do Brasil no dia 2 de outubro e foi descoberto após a mulher, na tentativa de apressar o atendimento, dizer que o suposto companheiro, um homem de 92 anos, estava passando mal. Por conta disso, o corpo de bombeiros foi acionado e constatou não só que ele já estava morto, como o óbito teria ocorrido havia algum tempo. De acordo com a corporação, diante da rigidez cadavérica, a suspeita era de que o idoso estava morto havia pelo menos 12 horas. Ao constatar tal situação, a equipe comunicou à guarda municipal que estava perto da agência e essa, por sua vez, acionou a polícia militar que conduziu a mulher ao 1º distrito policial para registro da ocorrência. O corpo do idoso foi enterrado no dia seguinte. Diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior, DEINTER 2, José Henrique Ventura, informou nesta quinta-feira, dia 15, que o laudo necroscópico apontou que o idoso, um escrivão aposentado e viúvo, já estava morto havia 12 horas quando foi levado à agência. Ela alega que era a companheira dele há alguns anos, mas não tinha procuração para movimentar ou mexer na conta. Com o laudo, vamos instaurar inquérito por estelionato. Antes era a morte a esclarecer. Agora vamos tentar entender qual era a intenção dela, o que iria fazer com ele e o dinheiro, explica Ventura. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, SSP de São Paulo, havia informado que as diligências seguem para esclarecer os fatos. Também em nota, o Banco do Brasil informa que cumpriu todos os protocolos previstos no contrato de prestação de serviço com a fonte pagadora, o que inclui a exigência de procuração ou a presença do beneficiário na agência. Confira a nota do banco na íntegra. O Banco do Brasil atua para mitigar o risco de fraudes nos pagamentos de benefícios previdenciários com medidas como a identificação do cliente por meio de senhas, cartão e biometria. O BB esclarece ainda que a ocorrência registrada em uma de suas agências em Campinas, São Paulo, não tinha relação com prova de vida do INSS. O banco cumpriu neste caso todos os protocolos previstos no contrato de prestação de serviço com a fonte pagadora, o que inclui a exigência de procuração ou a presença do beneficiário na agência. Eduardo Paes lidera e Crivella está em segundo. Ex-prefeito subiu para 30% e Crivella manteve 12%, tecnicamente empatado com a delegada Marta Rocha, com 8%. A segunda pesquisa Ibope Rede Globo sobre a eleição para prefeito do Rio de Janeiro mostra o ex-prefeito Eduardo Paes do DEM na frente, seguido pelo prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, Marta Rocha, do PDT e Benedita da Silva, do PT. A pesquisa divulgada na noite desta quinta-feira mostra que Dudu Paes passou de 27% para 30% em relação à primeira pesquisa, de 2 de outubro, enquanto Crivella manteve os 12% da pesquisa anterior. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Assim, Dudu Paes fica entre 27% e 33% e Crivella entre 9% e 15%. Em seguida aparecem a delegada Marta Rocha com 8%, entre 5% e 11%, considerando a margem de erro, e Bené com 7%, entre 4% e 10%. Pela margem de erro, Benedita está tecnicamente empatada com Marta Rocha e Marcelo Crivella. O candidato Eduardo Bandeira de Mello da Rede passou de 2% para 3%, até 6% pela margem de erro, assim como Renata Souza, do PSOL. Luiz Lima, do PSL, tinha 1%, chegou a 3%, podendo chegar a 6%. Pela margem de erro,
Bandeira de Melo, Renata Souza e Luiz Lima estão empatados com Marta Rocha e Benedita da Silva. Silvio Garcia do PSTU tinha 3% e caiu para 2%, podendo chegar a 6% pela margem de erro. Ele está tecnicamente empatado com Bené, Bandeira de Melo, Renata Souza e Luiz Lima, e no limite da margem de erro com a delegada Marta Rocha. Clarissa Garotinho do PL passou de 2% para 1%, até 4%. Fred Luz do Novo não havia pontuado e agora tem 1%, até 4%. Mesma situação do candidato Paulo Messina, do MDB. Bandeira de Melo e Renata Souza e Luiz Lima e Silvio Garcia estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro com Bené, do PT. Glória Luiza, do PSC, e Henrique Simonato, do PCO, tiveram menos de 1%. O nome de Suíde Eidar, do PMB, não foi citado por nenhum dos entrevistados. Votos em branco e nulos passaram de 28% para 23%. Não souberam ou não responderam, 7%. E agora, eram 7%. E agora, 5%. Segundo turno. A segunda pesquisa Ibope Rede Globo para a corrida da Prefeitura do Rio de Janeiro fez apenas uma simulação do segundo turno entre os candidatos Eduardo Paes, do DEM, e o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que ocupam as duas primeiras posições. Paes teria 50% dos votos, entre 47% e 53%, e Crivella ficaria com 21%, entre 18% e 24%. Brancos e nulos, 25%. Não souberam, não responderam, 4%. Registro no TRE. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Rio, com o número 09221 de 2020. Padre é morto a facadas e tem corpo carbonizado por suposto amante. Jovem de 22 anos confessou o crime e disse que vivia romance com o padre. O motivo do assassinato teria sido um desentendimento por causa de dinheiro. Um jovem de 22 anos foi preso após confessar que assassinou o padre Adriano da Silva Barros, da cidade mineira de Simonésia, na região da Zona da Mata. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado pelos policiais em Manhumirim, município próximo de onde o padre residia. As informações são do portal BHAZ. Depois de ter confessado o crime, nesta terça-feira, o jovem foi preso no dia seguinte. No momento em que admitiu ter cometido o assassinato, o suspeito afirmou que vivia um romance com a vítima. De acordo com o BHAZ, o corpo de Adriano foi encontrado por um morador de Manhumirim. O homem acionou os policiais, que já foram até o local com os familiares do padre, para fazer o reconhecimento do corpo. Ainda segundo as informações do portal, 1 hora antes do corpo ser encontrado, uma equipe da PM havia abordado o autor do crime na região. Além de ter cortes nas mãos, o jovem apresentou nervosismo durante a abordagem. Entretanto, como os militares ainda estavam sem informação de que o corpo estava naquela área, o suspeito foi liberado. O homem também foi visto entrando no veículo de Adriano em outra ocasião. Os policiais então foram até a residência do criminoso, que confessou o crime. O jovem afirmou ter matado o padre a facadas na terça-feira e voltou ao local na quarta para queimar o corpo. De acordo com ele, o que motivou o crime foi um desentendimento por causa de um pagamento em dinheiro. O carro de Adriano teria ainda sido levado ao Rio de Janeiro por um parente do jovem. Usuários do corredor do BRT Transolímpica sofrem com lotação e demora entre os ônibus. Na estação Outeiro Santo, que segue fechada, o cenário é de destruição. Após constatar o abandono nas estações do BRT Transoeste e BRT Transcarioca, o dia percorreu 2 estações de funcionamento do corredor Transolímpica, que liga Sulacap e Magalhães Bastos, e a reclamação dos passageiros é constante, a superlotação e a demora no serviço entre os ônibus. No terminal Sulacap foi possível constatar muitos usuários entrando de forma indevida na estação, apesar das placas que avisam sobre o risco. Os calotes também foram relatados por funcionários da estação em Magalhães Bastos, cujo nome da estação é São José de Magalhães Bastos. Os passageiros reclamam que os ônibus viajam com superlotação e não é possível fazer o distanciamento social proposto como forma de combate ao coronavírus. Uma moradora de Vila Valqueire, que preferiu não se identificar, relatou que os ônibus do BRT costumam viajar cheios e reclamou da superlotação dos transportes públicos. Os ônibus aparecem lotados, mesmo com a Panda Emia, com 40 antenas, mas a gente não tem outra escolha, tem de sair para trabalhar, contou ela. Segundo a moradora, é preferível pegar um ônibus
ao BRT, porque o coletivo a deixa mais próxima do local de trabalho na Taquara. Quando usa o BRT, ela embarca primeiro em um ônibus no ponto próximo de casa e segue no articulado na estação da Praça Seca. Ela contou ainda que a estação da Praça Seca da Transcarioca está funcionando e os guardas do BRT atuam no local. Segundo a moradora, os articulados de que precisa passam em intervalos irregulares e muito rápidos, de 10 em 10 minutos, mas sempre lotados. Em um ou outro ônibus, que é possível fazer distanciamento social. A jovem Grane Ramos, de 29 anos, moradora de Jacarepaguá, relatou que utiliza o transporte 1 ou 2 vezes na semana. A jovem trabalha em uma agência de publicidade na Barra da Tijuca e usa o articulado quando está na casa do namorado, que mora em Realengo. Da casa do rapaz, Grane pega um ônibus até a estação de Magalhães Bastos, do corredor Transolímpica até a estação Lourenço Jorge. Não é um corredor com muitos problemas com os outros. Não vejo estações fechadas, há estações depredadas, mas nem se compara com os outros corredores, contou ela. Grane relatou ainda que na estação do Lourenço Jorge o policiamento é ostensivo e a estação Magalhães Bastos fica próxima às militares, o que para ela inibe as ações de vandalismo das estações. Nas estações citadas, alguns vivos das portas laterais foram levados, mas as catracas e as bilheterias funcionam normalmente. Ao do Lourenço Jorge tem um policiamento ostensivo e na Magalhães Bastos tem área militar ao redor, o que eu acredito que inibe o vandalismo, contou ela. A maior reclamação da jovem é a superlotação dos articulados, sempre lotados. Dentro do transporte, o distanciamento social não existe. Grane contou que nos horários de seu uso diário, por volta das 8 horas da manhã para ir trabalhar e 6 horas da tarde para voltar, os ônibus estão sempre apinhados e sem ar-condicionado. Durante a pandemia, os transportes precisam ser feitos com as janelas abertas, mas a jovem relatou que as janelas dos articulados não abrem por serem lacradas e o sistema de ar funciona apenas com a ventilação. As janelas dos ônibus são todas lacradas, então não faz diferença usar a ventilação ou ar-condicionado em relação à recomendação de viajar com as janelas abertas durante a pandemia da Covid-19. Às vezes a saída de emergência em cima do ônibus fica aberta, mas hoje, por exemplo, peguei um que a saída estava fechada. O morador de Bangu, que prefere não se identificar, que utiliza o BRT para trabalhar, relatou que não se sente seguro no transporte e criticou o funcionamento do serviço. Ele embarca na estação Marechal Fontinelli, que contou ser uma estação suja, sem fiscalização, com as portas de vidro laterais quebradas, e com isso muitas pessoas dão um calote no transporte. O morador embarca nos horários de pico, entre 6h30 e 7h30 da manhã, em ônibus lotados. O rapaz ainda contou que o serviço piorou durante a pandemia da Covid-19. Antes da pandemia, os ônibus passavam de 5 em 5 minutos, e agora demoram de 15 a 20. Os intervalos continuam regulares, mas é muito tempo entre um e outro. Ele utiliza o transporte até a Barra da Tijuca, na estação Alvorada. Segundo ele, na Barra, o serviço muda. A estação final é conservada, o sistema mais organizado e há fiscalização. O morador de Bangu ainda reclamou que o ônibus expresso roda até às 10 da manhã. E a partir desse horário, até às 4h20 da tarde, só é possível pegar o ônibus parador. Com esse, é necessário fazer baldeação, porque ele não vai até a sua estação. É isso ou o ônibus que custa R$15, servindo ao frescão, né? Assim como outros usuários do transporte, o rapaz também reclama da superlotação do transporte. Ele afirmou que os ônibus estão sempre cheios e, por conta dos intervalos maiores, a estação se enche rapidamente e todos os passageiros querem entrar nos articulados. É precário, lotado, o povo não respeita os assentos preferenciais, não tem como fazer distanciamento, você pode até tentar fazer, mas o ônibus demora de 15 a 20 minutos e a estação enche nesse tempo, reclamou. Ele contou que trabalha há mais de 10 anos na Barra e já fazia esse trajeto antes da criação do BRT. Antes, sua rotina consistia em pegar um ônibus que ia direto para o bairro ou precisava ir para Taquara e depois seguir para a Barra da Tijuca. Mas com a criação do BRT, esse ônibus saiu de circulação. A equipe de um dia também esteve na estação Outeiro Santo, que permanece fechada. No local, um cenário desolador, semelhante ao que a reportagem constatou ao percorrer estações do BRT Transcarioca. Mais 2 estações do corredor Transolímpica precisaram ser fechadas devido a atos de vandalismo. A estação Olof Palme foi interditada após ser alvo de furtos de cabo 2 vezes nesta semana. Na madrugada da última quinta-feira, mais de 2.000 cabos foram roubados e no feriado de Nossa Senhora Aparecida, bandidos arrombaram a bilheteria e furtaram fios, disjuntores e um bebedouro. Em nota, a concessionária também afirmou que a estação Padre João Cribim, do mesmo corredor, também foi fechada
temporariamente por conta de atos de vandalismo. Com o fechamento dos 2 pontos, chega a 34 o número de estações fechadas devido a atos de vandalismo ou furto de equipamentos. No corredor Transolímpica também estão fechadas Catedral do Recreio, Tapebuias, Outeiro Santo e Minha Praia. Não há previsão para a reabertura de nenhuma delas. Após a reportagem judia, força-tarefa para limpar as estações. Nesta quarta-feira, a reportagem judia visitou 3 das 8 estações do corredor Transoeste que há 2 meses a Prefeitura do Rio e o consórcio BRT prometeram revitalizar. Apenas uma funciona, Mato Alto. Nas demais, Nova Barra e Rio Mar, o cenário é desolador. Há estações parcialmente queimadas, servindo de moradia para pessoas em situação de rua, sujeira para todos os lados e pichações, entre outras avarias. Já na manhã desta quinta-feira, foi possível ver equipes do consórcio BRT limpando a estação de Vila Cosme na Zona Norte e dando retoque nas pinturas. De acordo com um funcionário da empresa, a ideia é reabrir o local e que a manutenção seja feita por partes, como, por exemplo, cuidar da parte elétrica e fazer obras. Para se ter uma ideia, o corredor Transoeste tem 14 estações fechadas por conta de atos de vandalismo e furto de equipamentos. Rio Mar, General Olímpio, Cajueiros, Vendas de Varanda, Embrapa, Dom Bosco, Recanto das Garças, Guiomar Novaes, Nova Barra, Bem-vindo de Novaes, Guinhar, Gelson Fonseca e Golfe Olímpico. Exclusivo do Jornal Dia. Motorista de candidato a prefeitura de Parauapebas, no Pará, afirma que fizeram uma emboscada. Segundo Cássio Marques, 8 tiros atingiram a caminhonete em que estava Júlio César e sua equipe. O motorista da caminhonete em que o candidato à prefeitura de Parauapebas, no estado do Pará, norte do país, Júlio César Araújo Oliveira, do PRTB, de 32 anos, ainda acredita que armaram uma emboscada para tentar matar o político. O dono do veículo, Cássio Marcos Ferreira, de 38 anos, prestou depoimento na delegacia na tarde desta sexta-feira. Júlio César foi baleado no peito na noite de quarta-feira, após sair de um compromisso com sua agenda política na zona rural da cidade, que fica no sudeste do Pará. Segundo o motorista, 8 disparos atingiram o veículo. Logo depois que saímos da vila, andamos apenas 15 quilômetros, quando fomos surpreendidos pelo carro que já estava atravessado na pista. Foi uma emboscada, estavam esperando a gente. Os 3 homens estavam armados, encapuzados por trás do veículo, e assim que identificaram nosso carro, já começaram a atirar. Eu ainda acelerei, joguei para a direita, para desviar do carro deles. Mas o Júlio César, que estava no banco do carona, foi atingido, infelizmente, contou Cássio. De acordo com a assessoria de Júlio César, ele e mais 3 pessoas voltaram da reunião pela estrada do povoado Caimã, quando por volta das 9 horas da noite, 3 ocupantes de um carro de cor clara passaram atirando diversas vezes contra a caminhonete em que o candidato estava. Um dos disparos atingiu o peito de Júlio César e atravessou. Ainda segundo a assessoria, o candidato foi socorrido para o Hospital Santa Terezinha e o boletim médico da unidade particular, divulgado na manhã desta quinta-feira, apontou que ele apresenta quadro de saúde estável. Pedido de Segurança Federal. Após a tentativa de homicídio, o advogado da vítima, Flávio Aparecido Santos, protocolou um documento do Tribunal Regional do Estado do Pará, TRE, solicitando que forças federais de segurança acompanhem o processo eleitoral no município de Parauapebas, que, segundo ele, tem se demonstrado violento. É evidente que atos graves de perseguição política com uso de violência afetam a normalidade do processo eleitoral em curso no município. Para que seja possível o curso regular da campanha eleitoral, é impositiva a requisição de força federal na cidade, eis que os candidatos em tela estão sujeitos a grave ameaça à vida. Desse modo, diante de atentado à vida de candidato à prefeitura, é preciso garantir a normalidade da votação e o livre exercício do voto, afirma o documento. Em nota, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, repudiou a tentativa de homicídio sofrida por Júlio César e cobrou agilidade nas investigações da Polícia Civil. É inaceitável que o Pará se torne uma terra sem lei, onde a política e o combate à corrupção sejam intimados por um sistema que tripudia sobre o erário público. Não vamos aceitar que este crime seja minimizado e tampouco fique sem a imediata prisão dos envolvidos, diz a nota assinada pelo presidente estadual do PRTB, Mário Couto. Segundo atentado na cidade em uma semana. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil do Pará, no município de Parauapebas. Policiais da Superintendência Regional Sudeste Paraense e da Seccional Local apuram o caso. Testemunhas já estão sendo ouvidas e perícias estão sendo realizadas no local do crime. Até o momento foram registrados 2 atentados a candidatos no estado, incluindo o caso de Parauapebas, informou a Polícia Civil em nota. Mesmo sendo uma cidade pequena, com aproximadamente 213 mil habitantes, segundo o IBGE, Parauapebas já recebeu milhões de reais por conta de seus royalties minerais.
Segundo a assessoria de Júlio César, ele é conhecido na região por ajuizar ações populares denunciando corrupção e improbidades administrativas no município. No último dia 6, o sindicalista João Inácio da Silva, conhecido como Joãozinho de 72 anos, foi assassinado a tiros em Parauapebas. De acordo com a Polícia Civil, ele estava conversando com amigos em frente à sua casa, no bairro Frankfurt, quando 2 homens chegaram numa moto e o garupa atirou contra o João. A vítima era presidente da Cooperativa Agrícola e Habitacional Montes Belos. Senado já recusou indicado por presidente ao STF. No governo de Floriano Peixoto, os conflitos entre presidência da República e juízes quase levaram ao fim do Supremo Tribunal Federal. Barata Ribeiro é o caso mais famoso de negativa ao cargo de ministro. Floriano Peixoto era durão, bem durão. Conhecido como Marechal de Ferro, o presidente burlou regras para se manter no poder, enfrentou rebeliões usando as Forças Armadas e ameaçou opositores políticos. Ninguém podia dizer não para Floriano Peixoto, que acreditava que os outros poderes deviam fazer o que ele quisesse. Na democracia isso não rola assim. Para o Supremo Tribunal Federal, Floriano Peixoto foi indicando gente amiga do começo ao final do mandato. Era sem noção total, sujeito militar que fez direito, mas que não tinha conhecimentos profundos para atuar como ministro. Tinha amigo do amigo do amigo, tinha um administrador dos Correios, teve até médico, o Barata Ribeiro. Isso acontecia por causa de uma brecha na lei que dizia que o candidato precisava ter notório saber, mas não explicava em qual saber. Barata Ribeiro, médico, foi prefeito do Rio de Janeiro. Floriano indicou o rapaz para ser ministro. Era médico. Na época, você era indicado, trabalhava e depois de um tempo era julgado pelo Senado. Hoje é o inverso. Resultado: Barata Ribeiro ficou cerca de 10 meses tentando entender os trâmites jurídicos, julgando o processo, batendo cartão e rodou. Foi desligado, não foi aprovado, não recebeu votação necessária no Senado, não tinha formação jurídica, teve que pegar os trouxinhas e meter o pé. Vergonha imensa. Pense em alguém revoltado. Era Floriano. Ameaçou fechar o STF, brigou com mais juízes, prometeu prender todo mundo. Bravata, como dizem os mais experientes. Barata Ribeiro, tido comediante Ajuda Ribeiro, depois se tornaria senador e teria de conviver com aqueles que disseram não para ele. Que situação! Floriano Peixoto, entre trancos e barrancos, levou a sua gestão até 1894, prometendo outras atitudes agressivas e estúpidas. Fechou o Jornal do Brasil, quis mudar a data do Carnaval. Descontrolado, Floriano nem foi após o sucessor Prudente de Moraes. Às vezes é melhor que o ex nem apareça. Quer saber mais? O colunista Thiago Gomide, da coluna Coisas do Rio, fez um vídeo sobre esse fato, explicando melhor Floriano Peixoto. Floriano saiu da Piedade para acabar com o protesto. Em 1892, uma turma protestava contra Floriano Peixoto. Defendiam que era preciso haver uma nova eleição para presidente. Estava escrito na Constituição. O protesto acontecia em frente ao emblemático Cântico de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Floriano não pensou 2 vezes, pegou um trem sozinho, ele morava na Piedade. Chegou lá, viu quem estava, reconheceu o tenente-coronel Mena Barreto, companheiro de partido, e mandou na lata que ele estava louco, que era para acabar com aquela bagunça e que ainda ia ser preso. Fim. Perseguindo Rui Barbosa. Rui Barbosa defendeu muitos presos e opositores de Floriano Peixoto. Evidente que o jurista foi perseguido. Rui teve de se exilar na Inglaterra após ter conseguido um habeas corpus por meio do STF. Não parou. Floriano ameaçou os ministros, dizendo que se eles ficassem concedendo habeas corpus por aí, restaria dúvida sobre qual pessoa que daria para eles outros habeas corpus. Crises do STF. O STF enfrentou muitas crises desde 1890, quando foi criado. Getúlio Vargas, por exemplo, diminuiu o número de ministros para ver se tinha mais controle. Vários foram aposentados forçadamente. Em 1969, no regime militar, o mesmo aconteceu. Ministros foram aposentados compulsoriamente. Disse não ao STF. Enquanto alguns fazem o diabo para conseguirem, outros dizem não. O genial Sobral Pinto recusou o convite de Juscelino. Barata foi recusado 2 vezes. Barata Ribeiro não foi gongado só uma vez pelo Senado. Antes do STF, ele foi para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mesmo esquema. O Senado votava se tinha ou não capacidade. Depois de um tempo de Barata à frente da Prefeitura, os senadores disseram não. Centro Cultural da Justiça Federal. Em 2019, pela Multirio, o colunista fez uma reportagem mostrando detalhes desse prédio incrível. Economia. Após tentativas de fraude, o Banco Central começa a fiscalização do PIX.
instituição informou que monitora e supervisora continuamente o processo de cadastramento de chaves do sistema. Com inúmeras tentativas de golpes no cadastramento das chaves do Pix, o Banco Central, BC, afirmou nesta quinta-feira que iniciou processos formais para fiscalizar os participantes. Porém, a instituição não esclareceu quais são os motivos para o controle e também não entrou em detalhes de quais bancos seriam alvo dessa fiscalização. Por meio de nota divulgada, o Banco Central informou que monitora e supervisiona continuamente o processo de cadastramento de chaves Pix, já tendo iniciado processos formais de fiscalização dos participantes. Caso detecte irregularidades nesse processo, incluindo eventuais cadastramentos indevidos, o Banco Central punirá os infratores nos termos da regulação vigente, finalizou a autarquia. O DIA entrou em contato com a instituição para saber os motivos que levaram à comunicação esta tarde. Até o momento, o Banco Central não respondeu. Pix. O Pix é o novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas do Brasil, desenvolvido pelo Banco Central. O novo modelo poderá ser usado como substituto de TED e DOC. O sistema será gratuito para pessoas físicas e instantâneo, com previsão de que as transações sejam aprovadas e finalizadas em até 10 segundos. O cadastramento começou no dia 5 deste mês. Porém, antes até mesmo do início, diversos golpes começaram a circular na internet, através de sites falsos de bancos, links enviados por e-mails e mensagens por redes sociais. Neste período, os correntistas podem cadastrar as chaves do Pix, uma forma de identificar a conta do cliente. No registro, o interessado deve acessar o aplicativo do banco e informar uma das 3 informações: número de telefone celular, e-mail ou CPF ou CNPJ. Há ainda a possibilidade de gerar uma chave aleatória, caso o cliente não queira compartilhar seus dados pessoais. Na hora de fazer transferência, em vez de informar nome, CPF, número da conta e da agência, feito atualmente, basta colocar a chave Pix. O sistema começará a funcionar em 16 de novembro. Até o momento, o Banco Central habilitou 607 bancos, fintechs e cooperativas para o lançamento do Pix. Até a noite de quinta-feira ou quarta-feira, haviam sido cadastrados 33.672.391 chaves no novo sistema. Seminário LGBTI+, sofre ataque de grupo neonazista. Hackers chegaram a postar fotos da suástica nazista, a fazer sua ação nazista e até queimaram a bandeira LGBTI+. Um grupo de hackers invadiu a abertura do seminário Diálogos para enfrentar as desinformações, notícias falsas e discurso de ódio nas eleições municipais para propagar mensagens neonazistas e imagens pornográficas discriminatórias. O evento faz parte do programa Voto com Orgulho da Aliança Nacional LGBTI+. Os hackers chegaram a postar fotos da suástica nazista, a fazer a saudação nazista e até queimaram a bandeira LGBTI+. Um dos participantes do grupo publicou nos comentários uma frase de Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista entre os anos de 1934 e 1945. Uma comissão de advogados e advogadas foi constituída para oferecer suporte à entidade nacional. Nesta sexta-feira, a Aliança Nacional LGBTI+, irá prestar registro de ocorrência na Polícia Federal e um comunicado do Ministério Público Federal Eleitoral. Já os participantes do evento farão registro de ocorrência nas delegacias de crime da internet e da Polícia Civil nos estados. Divulgar os símbolos nazistas é crime de racismo, conforme artigo 20 da Lei 7.716 de 1989. Parágrafo 1º afirma que é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Com a decisão da STF, que considerou a LGBTI-fobia como um crime de racismo, não podemos aceitar esse ataque racista e discriminatório. A liberdade de expressão precisa ser garantida e os sistemas de segurança e justiça precisam atuar no caso. O ataque que sofremos é uma grave violação da agência democrática no Brasil, afirmou o presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Tony Reis. Russomano e Covas estão tecnicamente empatados em São Paulo, aponta Ibope. Pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada nesta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, mostra o deputado e apresentador de TV Celso Russomano, do Republicanos, com 25% das intenções de voto. O candidato está empatado tecnicamente com Bruno Covas, do PSDB, que foi escolhido por 22% dos entrevistados. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece numericamente em seguida, com 10%.
O levantamento foi realizado de 13 a 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Eis os números. O estudo ouviu 1.001 pessoas e foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. O número de identificação da Justiça Eleitoral é SP 01432 de 2020. O Poder 360 mantém um agregador de pesquisas eleitorais com dados divulgados por institutos de pesquisas desde o ano 2000. Estes dados estão abertos, livres para consulta. Se você tiver alguma pesquisa disponível e que não esteja em nossa base de dados, envie um e-mail, para redação@poder360.com.br. redação@poder360.com.br. Lembrando, 360 é numeral, tá, gente? 360. Então. Muito bem. Após esconder dinheiro na cueca, Chico Rodrigues é dispensado. Após esconder dinheiro na cueca, Chico Rodrigues é dispensado. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. A pedido Bolsonaro, Jair Bolsonaro dispensa Chico Rodrigues como vice-líder do governo. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, solicitou na quinta-feira, por volta do meio-dia e 20, a dispensa do senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, da função de vice-líder do governo no Senado. As saídas acontecem em atenção ao pedido de Rodrigues, segundo mensagem direcional ao Senado, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A Polícia Federal encontrou dinheiro na cueca e nas nádegas de Rodrigues na quarta-feira, durante a operação em Boa Vista, que apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid-19. Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a R$100 mil, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo. Nos termos do artigo 66A do Regimento Interno desta Casa, do Congresso Nacional, em atenção ao pedido do senhor senador Francisco Assis Rodrigues, solicito providências para a sua dispensa à função de vice-líder do governo no Senado Federal, diz o texto publicado no DOU, Diário Oficial da União. A permanência de Chico Rodrigues como vice-líder do governo era vista como insustentável. A expectativa era de que, se não pedisse para sair, seria retirado da função para não prejudicar ainda mais a imagem do governo. Ele é um dos 3 vice-líderes do governo no Senado. Os outros são Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, e Eumano Ferrer, do PP do Piauí. Em nota enviada à imprensa após a saída de Chico Rodrigues, o Palácio do Planalto afirmou que a ação da Polícia Federal e da CGU, Controladoria Geral da União, que flagrou o senador com dinheiro, é a comprovação da continuidade do governo no combate à corrupção em todos os setores da sociedade brasileira, sem distinção ou privilégio. Horas após o anúncio, Chico Rodrigues afirmou em nota que é inocente. Estou confiante na justiça e digo que logo tudo será esclarecido e provarei que nada tem a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. Não tenho nada com isso. Hoje mais cedo, Bolsonaro comentou o caso e afirmou a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que não tinha nada a ver com isso. O presidente tentou se afastar do senador e ainda culpou a imprensa por relacioná-lo ao caso. A operação de ontem, quer dizer, de quarta-feira, é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para a minha Polícia Federal. E não isso que a imprensa está falando agora, que tem a ver com essa corrupção, afirmou. Chico Rodrigues tornou-se vice-líder do governo em março do ano passado. À época, o senador afirmou que foi o próprio presidente quem o escolheu. Como representante do governo no Senado, o senador tem trânsito livre no Palácio do Planalto, com direito a encontros frequentes com Bolsonaro. No final de março do ano passado, ele chegou a integrar a comitiva presidencial que viajou para Israel. O presidente já disse ter união estável com Chico Rodrigues. Em um vídeo antigo resgatado na quinta-feira na internet, após a repercussão do caso, o presidente diz quase ter uma união estável com Chico Rodrigues. Não é possível saber a data exata em que a cena foi filmada. É quase uma união estável, hein, Chico? Diz Bolsonaro, referindo-se ao longo tempo em que os dois foram deputados federais. Eles permaneceram juntos na Câmara entre 1991 e 2011. Antes de ser eleito presidente, Bolsonaro exerceu 7 mandatos como deputado em Brasília. Rodrigues, por sua vez, após deixar o Congresso, foi vice-governador e governador de Roraima. Em 2018, ele se elegeu senador.
estados decisivos na eleição presidencial. Este é o André. Espera, só um momento. Eu sei que sou o André, mas tudo bem, vamos lá. Estados decisivos na eleição presidencial dos Estados Unidos. Eleições dos Estados Unidos. Os estados decisivos na disputa entre Trump e Biden. De Washington, jornalista Paula Diorti explica o papel dos swing states, que não tem maioria republicana ou democrata. Os eleitores desses lugares devem fazer a diferença na corrida pela Casa Branca. Faltando 3 semanas para as eleições nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está em desvantagem nos estados onde a disputa é mais acirrada, os chamados swing states. Mesmo assim, é cedo para afirmar que isso garante a vitória do democrata Joe Biden na corrida pela Casa Branca. Na eleição de 3 de novembro, cerca de 10 estados são classificados como pêndulos, ora com mais força democrata, ora republicana. E alguns fatores, entre eles o percentual de eleitores que vão às urnas, dificultam o prognóstico. Há 4 anos, Trump também era tido como zebra em vários desses locais e surpreendeu na contagem de votos. Por isso, os candidatos e todos os analistas olham com muita atenção a evolução na disputa nos swing states. Trump, curado da Covid-19, recomeçou seus comícios pela Flórida, um dos mais importantes. Há outros lugares com tração democrata, mas que deram a vitória a Trump em 2016, como Michigan e Pensilvânia. A jornalista Paula Diorti, colaboradora de O Globo nos Estados Unidos, esteve nesses 2 estados e conta, no Ao Ponto desta terça-feira, a situação do voto por lá. Ela também explica como funciona o colégio eleitoral americano e atualiza o resultado das últimas pesquisas. O episódio também pode ser ouvido na página de podcast do jornal o Globo. Você pode seguir a gente, pode segui-los, né? No site Spotify, ou melhor, no Spotify, no iTunes ou no Deezer. Publicado de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast e no site do Globo, o Ao Ponto é apresentado pelos jornalistas Carolina Moran e Roberto Maltic, sempre abordando conhecimentos relevantes do dia. Bolsonaro anuncia a reabertura de fronteiras terrestres com o Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, a reabertura das fronteiras terrestres do Brasil com o Paraguai. A travessia está fechada desde março devido à pandemia. Bolsonaro publicou no Twitter uma foto com o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez, acompanhada de trecho da portaria da Casa Civil que determinou a reabertura dos postos fronteiriços. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 14 de outubro. A portaria que restringe por 30 dias a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias ou por transporte aquaviário não são aplicadas ao Paraguai. O Brasil e o Paraguai já haviam reaberto parcialmente as suas fronteiras em 16 de setembro. Os 2 países assinaram uma ata bilateral que permitiu a reativação parcial do comércio entre as nações. A nova portaria define que não está restrita a entrada de estrangeiros por via aérea, desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive de portar visto de entrada, quando este foi exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Também está permitido o tráfego de residentes fronteiriços em cidades gêmeas, sendo necessária a comprovação de documento de residente ou outro comprobatório e que exista reciprocidade no tratamento brasileiro com o país vizinho. Desta forma, os uruguaios e bolivianos que vivem na fronteira com o Brasil podem circular e fazer compras em cidades do lado brasileiro. A medida não vale para as cidades fronteiriças com a Argentina, já que o país não autoriza esse tipo de tráfego em suas cidades gêmeas como o Brasil. O disposto também não se aplica à fronteira com a Venezuela. A publicação é assinada pelos ministros Braga Neto, da Casa Civil, André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura e Eduardo Pazuello, da Saúde. O prazo definido pela publicação pode ser prorrogado, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reportagem foi produzida pela estagiária em jornalismo Joana Diniz, sob supervisão do editor Nicolas Iori. Vasco anuncia a contratação de meio argentino Leonardo Gil. O jogador defendia o Al Ittihad da Arábia Saudita e foi emprestado. Um dia após anunciar a contratação do treinador português Ricardo Sapinto, o Vasco tem um reforço para o elenco. O meio argentino Leonardo Gil é oficialmente jogador do clube carioca. Ele, que pertence ao Al Ittihad da Arábia Saudita, acertou por empréstimo até junho de 2021.
Leonardo é o terceiro jogador vascaíno que nasceu na Argentina. Além dele, o Cruz Maltino já conta com Germán Cano e Martín Benítez, ambos titulares e destaques da equipe carioca na temporada. O jogador de 29 anos iniciou a trajetória nas divisões de base do Clube Atlético Independiente e passou por Olimpo, Estudiantes e Talleres antes de chegar ao clube onde mais se destacou na Argentina, o Rosario Central. Pela equipe, ele conquistou a Copa da Argentina em 2018. Muito bem. Ainda a notícia do Vasco, Ricardo Sapinto afirma que não sabia que a situação financeira do Vasco era tão difícil. Em entrevista à imprensa portuguesa, o novo treinador se mostrou empolgado. Antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro, o novo técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, falou com a imprensa portuguesa na manhã desta quinta-feira. No aeroporto, Humberto Delgado, em conversa com o diário A Bola, em conversa com o diário A Bola, ele exaltou a grandeza do Cruz Maltino e afirmou que já acompanhava o futebol brasileiro. A grandeza e a história do clube levaram-me a aceitar. Há muitos anos que acompanho o Vasco. Enquanto jogador, até cheguei a jogar contra eles. Sempre que as horas nos permitem, também acompanho o futebol brasileiro. Há um grande carinho de minha parte e dos adeptos que têm enviado mensagens e me pediram para que fosse ajudar a equipa. Eles têm um grande carinho por Portugal e acreditam no meu trabalho. Houve uma série de circunstâncias que me levaram a entrar neste grande desafio de grande responsabilidade, porque o Brasileirão é dos campeonatos mais competitivos do mundo, exaltou. Acredito no valor da equipe, vi os últimos 3 jogos e levo mais outros jogos para ver. Vou conhecendo melhor a equipa. Há coisas boas e há outras que temos de melhorar. Temos de melhorar os números que temos, o número de vitórias e derrotas, golos marcados e sofridos, e também sermos das equipas mais batidas. Se a equipa se organizar mais defensivamente, estamos mais perto de ganhar. Na parte ofensiva, temos de melhorar a nossa chegada e criar mais oportunidades. Temos muitos jogadores com muito talento, de qualidade, que precisam de confiança. A minha ambição é ajudar o Vasco a melhorar os resultados o mais rapidamente possível. Um clube histórico como o Vasco tem de andar nos primeiros lugares. Estou muito motivado e muito confiante, salientou. No entanto, o português mostrou uma certa preocupação com a grande rotatividade de treinadores no Brasil e os constantes desligamentos. Além disso, o novo comandante disse que não sabia que a dificuldade financeira do clube era tão grave. É uma informação que eu não tinha. Sei que o clube tem dificuldades. Quando assinei com o Vasco, não assinei por questões financeiras. Obviamente, há que salvaguardar isto. Até porque vou ter pessoas sob a minha responsabilidade. Toda a gente precisa de dinheiro para viver. Ninguém me falou em uma situação tão grave. Ouvi sim que é uma situação difícil. Espero que não seja tão grave assim. Espero também que rapidamente isso possa melhorar, disse Sapinto em entrevista publicada pelo site GOL. G-O-A-L. Alexandre Gracelli assume o cargo de auxiliar técnico do futebol profissional do Vasco. Após ser campeão invicto da Taça Guanabara Sub-20, o técnico Alexandre Gracelli se despediu da categoria e assumiu o cargo de auxiliar técnico permanente do futebol profissional do Vasco. Com isso, ele irá se juntar à comissão do português Ricardo Sapinto, ao lado de 3 profissionais, o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias. Ao longo de sua carreira, Gracelli começou no Gigante da Colina, na Copa RS da última temporada, e fez uma excelente campanha ao chegar à final da competição e ser vice-campeão. Já em 2020, os meninos da Colina foram eliminados nas quartas de finais da Copa São Paulo de Futebol, na Copa São Paulo de Juniores nos pênaltis, de maneira invicta. Ao levantar a taça do primeiro turno do Campeonato Carioca da categoria, o treinador não escondeu a alegria pelo trabalho. Hoje a gente tem que sorrir com os olhos por causa da máscara.
Mas pode ter certeza que a gente está muito feliz. Eu queria fazer um breve comentário em relação a essa fase final, que não foi considerada uma fase muito difícil para o Vasco, porque não tinha os grandes. Eu já penso o contrário. Foi um planejamento bem feito que trouxe o Vasco para essa final. Um planejamento que passou por uma disputa paralela de 3 competições. E nós chegamos aqui realmente com mérito, sem desmerecer nenhum trabalho, mas chegamos com mérito daquele planejamento que fizemos, a integração que temos, mas acima de tudo por esses jogadores acreditarem na gente, acreditarem no nosso trabalho. Agora está aí o fruto, exaltou Grasselli. Antes dessa campanha, ele ocupou o cargo de coordenador técnico, onde participou da implementação da atual metodologia utilizada pelos meninos da Colina. Com a mudança, Diogo Siston assumirá a função de treinador no Sub-20. No último sábado, Grasselli dirigiu a equipe principal no Clássico dos Milhões e o Cruz Maltino mostrou uma evolução interessante no primeiro tempo da partida. Diante disso, ele está à beira do campo contra o Inter Porto Alegre no domingo em Porto Alegre. Foi muito especial o último jogo com o Sub-20 ser coroado com um título. Só tenho a agradecer realmente às pessoas que acreditam no trabalho, ao Brasil, ao húngaro, ao Mazuco, ao presidente, ao Zé Luiz, pessoas que acreditam na sinceridade do dia a dia, porque nós acreditamos no Vasco. Eu tenho certeza que vamos levar essa energia positiva, somar a energia positiva que já tem lá no futebol profissional e procurar seguir os caminhos da vitória lá também, disse. Uma semana que antecede o Internacional, uma semana difícil, como tem sido todas as semanas aqui, mais um tempo para brilhar. Quero também, desde já, dizer a felicidade que está sendo e o quão está sendo bom o ambiente que os jogadores estão proporcionando a mim neste período de trabalho. Tem uma comissão técnica para chegar, com todo respeito àqueles que estão chegando, e vamos estar aqui para contribuir, sempre disponível para o trabalho do Vasco estar cada vez mais alto, mais vencedor e mais competitivo, finalizou. Flamengo tropeça em casa e desperdiça a chance de virar líder do Brasileirão. O Rubro-Negro ficou no 1-1 com o Red Bull Bragantino e deixou escapar a chance de assumir a ponta da competição nacional. Em dia de estreia do uniforme 3, o Flamengo desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro recebeu o Red Bull Bragantino no Maracanã e ficou apenas no empate. O Massa Bruta saiu na frente, com um golaço de Claudinho no primeiro minuto do segundo tempo, e o time de Domenech empatou com Lincoln aos 24 da etapa final. O primeiro tempo começou com as duas equipes se estudando bastante, sem muitos lances de emoção nos primeiros 15 minutos. O lance mais perigoso foi do Red Bull Bragantino. Isla errou na saída de bola e entregou a bola para Claudinho, que encontrou Ítalo na entrada da área. O atacante, porém, finalizou mal e Hugo conseguiu fazer a defesa. Depois, o rubro-negro respondeu com Lincoln. O jovem recebeu de René, invadiu a área pela esquerda, mas se embolou com a chegada de marcação e chutou nas mãos de Cleiton. Em seguida foi Everton Ribeiro, quem assustou o Massa Bruta. René fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A bola chegou a Everton Ribeiro, que dominou e finalizou de perna direita, mas não pegou em cheio, mandou para fora. Depois dos 25 minutos, os dois times adotaram postura mais ofensiva e a partida melhorou. Everton Ribeiro cobrou falta na área e a bola chegou a Pedro, que tentou um chute de trivela, mas pegou mal na bola. Na beira do gramado, Domenech, muito insatisfeito, não parava de gritar. A sua maior insatisfação foi Lincoln, que na ponta esquerda nada conseguia fazer. Inclusive, a última boa oportunidade na primeira etapa foi com o jovem atacante. Ele recebeu o lançamento, passou por Aderlan, cortou para o lado e chutou, mas a bola foi para fora. Para o segundo tempo, Domenech surpreendeu uma alteração e tirou Pedro para colocar Vitinho, mas quem conseguiu abrir o placar no primeiro turno foi o Bragantino. Após ótima troca de passes, Ítalo encontrou Claudinho na área. Ele dominou e finalizou com muita força e categoria, abrindo o placar. Depois de sofrer o gol, o Flamengo não se intimidou e foi ao ataque. Lincoln recebeu para a esquerda, faz boa jogada e rolou para René, posicionado como centroavante, finalizar torto e a bola saiu para a linha de fundo. O rubro-negro manteve a pressão. Vitinho fez ótima jogada pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e cruzou no pé de Lincoln, que finalizou com desvio e foi para fora. No escanteio, Léo Pereira subiu sozinho, mas caprichou demais e jogou para fora. Em desvantagem no placar, Dome fez mais uma alteração, tirou Arão e colocou Bruno Henrique. A mudança surtiu efeito e o Flamengo conseguiu empatar o jogo. René deu bom passo para Isla na direita. Ele cruzou na cabeça de Lincoln, na entrada da pequena área, que finalizou para balançar a rede. Depois do empate, os visitantes se recuaram e optaram pelo jogo de contra-ataque. A estratégia do técnico Maurício Barbieri deu certo.
O Bragantino segurou a equipe rubro-negra e conseguiu um empate e um ponto fora de casa, importantíssimo na briga para sair da parte de baixo da tabela. O Flamengo, por outro lado, perdeu a oportunidade de assumir a ponta. A equipe de Domenech volta a campo no domingo para enfrentar o Corinthians fora de casa pela 17ª rodada do Brasileirão. Inclusive, é o jogo da TV, né? Os dois vão se enfrentar no Neoquímica Arena, lá em São Paulo, né? No Itaquerão. Flamengo contrata Gabriel Barros, atacante promessa do Ituano. O jogador assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2021 com o Rubro Negro, adquirindo um percentual da equipe paulista e tem a opção de comprar mais até o fim do ano que vem. O Flamengo segue garimpando jogadores promessas do futebol brasileiro para reforçar sua categoria de base. A bola da vez foi o atacante Gabriel Barros, promessa do Ituano. O jogador assinou seu contrato de empréstimo com o Rubro Negro, válido até dezembro de 2021, nesta quinta-feira. A negociação, que foi intermediada pela empresa F3 Sports, em parceria com a Total Football Agency, TFA, que agencia a carreira de Gabriel Barros, prevê que o Flamengo pode adquirir percentuais econômicos durante o empréstimo do atacante ao clube carioca. Mesmo com 18 anos, Gabriel Barros era um dos destaques da equipe profissional do Ituano. Nesta temporada, entrou em campo 14 vezes e marcou 4 gols. A princípio, o atacante chega para fazer parte do time sub-20 do Flamengo, mas, caso seja necessário, será utilizado na equipe principal. Galvão critica a diretoria do Palmeiras por desligamento de Luxemburgo. É sempre culpa do técnico. Vanderlei perdeu por 3-1 para o Coritiba dentro de casa. Após mais uma derrota sob o comando do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo não resistiu no cargo, o que gerou críticas de Galvão Bueno à diretoria alviverde. Segundo o jornalista do Grupo Globo, os jogadores da equipe não demonstravam vontade de vencer as partidas. Será que o problema sempre que o clube não joga direito é do treinador? Achei a postura do time ontem meio sem vontade, sem necessidade de vitória logo depois de perder a invencibilidade, de ver tabu quebrado, opinou Galvão Bueno em participação no Seleção Sport TV. Na opinião do narrador, a reposição vai ser uma escolha difícil e acredita que a volta de Felipão ao Palmeiras está perto. Os 3 grandes técnicos da história do Palmeiras foram Oswaldo Brandão, Felipão e Luxemburgo. O que será que esse técnico vai jogar da forma que o torcedor do Palmeiras tem orgulho? Será um especialista em mata-mata? Quem foi o maior deles que passou pelo Palmeiras? Ele tinha um futebol moderno, mas Luxemburgo não conquistou o Paulistão depois de 12 anos? E quem foi campeão brasileiro antes disso com o Palmeiras? Eu tenho a sensação de Felipão de volta, acrescentou. Mas o Palmeiras pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque Cruzeiro marca a estreia de Felipão para jogo contra o Operário. A auxiliar estará no Mineirão nesta sexta. Horas depois do anúncio de Felipão, que agora está sem o bigode, né? O Cruzeiro informou que o treinador realizará sua estreia no comando da equipe na próxima terça-feira, em jogo diante do Operário, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O compromisso desta sexta, diante do Juventude, às 9h30 da noite, no Mineirão, será acompanhado por um de seus auxiliares, Carlos Pracidelli, e estará nos camarotes do Gigante da Pampulha. O outro profissional que integra o grupo de trabalho de Felipão é Paulo Turra. Felipão assinou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022, mas disse que quer ficar na Toca 2 por período até maior do que esse. Ele gravou um vídeo ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ao associado da categoria Diamante, do programa Sócio 5 Estrelas. Nós não queremos só este ano, não. Queremos este ano que está terminando, mas também 2021, 2022, 2023. E eu estarei com vocês, dando tudo o que posso dar com a minha contribuição de conhecimentos, amizades, tudo aquilo que o Cruzeiro me deu também. Conto com vocês, disse Felipão. O treinador gaúcho tenta colocar fim, pelo menos dentro de campo, ao pior momento vivido pelo Cruzeiro em sua história de 99 anos. Rebaixado a Série B em 2019, quer dizer, o time amarga a vice-lanterna da competição, depois de não engrenar sob os comandos de Anderson Moreira e Ney Franco. Na classificação da segunda divisão, o Cruzeiro é o 19º colocado com 12 pontos e tem, de acordo com o Departamento de Matemática da UFRMG, apenas 1,1% de probabilidade de acesso à elite do Campeonato Brasileiro.
Carol Noizinho é eliminada de A Fazenda com 29,51% dos votos. A Peoa deixou o reality show da Record TV após perder a disputa pela preferência do público contra Biel e Thaís Reis. A Fazenda 12 chegou ao fim para Carol Noizinho. A Peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira, dia 15, com 29,51% dos votos. A Hispanicat perdeu a disputa contra Biel e Thaís Reis pela preferência do público em uma votação realizada no r7.com. Na quinta votação da roça desta temporada, a fazendeira Luiz Ambiel indicou Thaís Reis direto para a roça. Em seguida, Lipe deu a chama verde do Lampião do Poder para Lucas Selfie, que precisou trocar todos os peões da baia. Saiu Jojo, Juliano, Stephanie Beis e Thaís Reis, e entrou Biel, Matheus, Mariana e Vitória. Pela casa, Carol Noizinho foi a mais votada, com 5 votos. A Peoa puxou o Biel da baia. No resta 1. Mariano não foi salvo por nenhum dos peões e acabou ocupando o último lugar na roça. Após uma prova do fazendeiro que exigiu mira, força, habilidade e equilíbrio dos nossos peões, Mariano saiu vitorioso e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede, livrando-se de uma possível eliminação. No reality, a Hispanicat mostrou todo o seu amor aos animais, fez amizades e até ensinou a galera a fazer doce, mas foi nas festas que a Peoa chamou a atenção. Carol Noizinho se divertiu, causou desentendimentos e tumultuou as madrugadas na sede. Nem Gabriel Medina se livrou dos comentários da Hispanicat. Não foram todos que curtiram a animação da Peoa. Rodrigo Moraes disse que faltava sangue nos olhos da modelo. Com a saída de Carol Noizinho, como a saída de Carol Noizinho vai influenciar o jogo? Para saber, acompanhe a Fazenda 12. O reality vai ao ar segunda a sexta-feira, logo após a novela Jesus. Aos sábados, depois do Cidade Alerta, e aos domingos, após um domingo espetacular. Olá, tudo bem? Estou me lembrando do Paulo Henrique Amorim, que falava assim, Saudoso Paulo Henrique Amorim. Partiu ano passado para a eternidade, Mas enfim, saudoso Paulo Henrique Amorim. Muito bem. Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, Giovanni tem cachês penhorados para quitar dívida milionária. O valor ultrapassa R$1 milhão por rescisão de contrato entre o cantor e as empresas DWJ Shows e a produtora 10 há 5 anos. O cantor Giovanni, da dupla com Jean, eles que fizeram sucesso, Vamos dar as mãos, 1, 2, 3, quem errar o passo perde a vez. O cantor Giovanni, da dupla com Jean, teve os valores de seus cachês e direitos autorais penhorados pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida que, desde 2016, já soma o valor de R$1.365.035,66. O débito se refere à rescisão de um contrato firmado em 2015 entre o cantor e as empresas DWJ Shows e a produtora 10 que agenciavam sua carreira. Segundo consta no processo de número 1059557-33.2016.8.26.0100, Giovanna teria rompido a parceria com as produtoras em fevereiro de 2016 e a rescisão do contrato previu o pagamento imediato do valor de R$ 397.154,19, que não foi realizado pelo cantor. Várias foram as tentativas das empresas de receberem o crédito de forma amigável, sem qualquer êxito, afirmam os representantes da WJ e da produtora 10. Em 2017, após o sertanejo ser notificado, as partes firmaram um acordo para a quitação da dívida, que já somava R$ 891.857,19. Contudo, as produtoras afirmam que Giovanni não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas estipuladas, mesmo com uma extensa agenda de shows pelo Brasil, e, segundo consta no processo, mantendo uma vida extremamente luxuosa e esbanjadora nas redes sociais, afirmam os advogados das produtoras.
Durante o desenrolar desse longo processo, a defesa de Giovanni chegou a argumentar que o sertanejo não possuiria nível escolar para prosseguir com as negociações. Giovanni não detém nível escolar adequado a realizar negociações como profissional, cujas qualificações intelectuais se sobrepõem de maneira relevante à sua, na medida em que sequer concluiu o ensino fundamental em sua vida, afirmou a defesa do cantor. Mas não teve jeito. A justiça determinou a penhora de 30% da participação de Giovanni nos ganhos da dupla, incluindo os cachês dos shows e os direitos intelectuais do cantor, entendendo que Giovanni é profissional renomado e nada juntou que comprovasse o comprometimento de sua atividade. Procurados pela coluna, os advogados da dupla Jean e Giovanni emitiram a seguinte nota: as partes estão em tratativas avançadas para finalizar o processo e a minuta de acordo está sendo confeccionada para apresentação ao juízo. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, jornal O Dia, Paulo Oliveira e Douglas Maluf já usam anéis iguais. Os dois estão juntos desde o final do ano passado e assumiram um namoro publicamente no carnaval. Paulo Oliveira e Douglas Maluf andam ostentando um belo anel de ouro. As joias são iguais e, apesar das evidências, a empresária da atriz garante que ela não está noiva. Informação sem nenhum fundamento, disse Mariana Nogueira. Então tá, mas vale lembrar que o namoro com o Life Trainer também demorou a ser assumido. E foi essa coluna quem cantou as pedras primeiro no final do ano passado. O casal assumiu publicamente no carnaval. Aos 53 anos, Cláudia Raia posa com seios à mostra e filho elogia. Sou a mãe mais gata que tá rolando. A atriz dispensou o biquíni em clique ousado. Cláudia Raia surpreendeu seguidores nesta quarta-feira, dia 14, ao postar foto com os seios à mostra. A atriz surgiu uma saída de praia transparente, sem a parte de cima do biquíni, exibindo o corpão aos 53 anos. A legenda fica por vocês, escreveu a atriz. A cantora Isa foi uma das que comentou. Mas fala o que depois de uma foto dessa, gente? Que mulher, meus amigos. Que mulher, escreveu. Enzo Celular, filho de Cláudia, também comentou. Sou a mãe mais gata que tá rolando. Uma seguidora elogiou. Que corpo. Uma outra escreveu. Essa mulher não envelhece. Que inveja. Com os filhos. A atriz postou clique de biquíni neste domingo, dia 11, ao se reunir com os filhos Enzo e Sofia Celular na praia. Grudada nos meus filhotes, escreveu ela. Luísa Sonza publica novo desabafo nas redes sociais. Vai passar. Cantora vem sofrendo uma série de ataques desde que assumiu o namoro com Vitão. Luísa Sonza usou as redes sociais para publicar um novo desafio. Ou melhor, um novo desabafo. Desde que anunciou o namoro com Vitão em setembro, a cantora vem sofrendo uma série de ataques. Relaxa, tudo vai passar. Às vezes por cima de você, mas passa. Recentemente, a cantora publicou outro desabafo, também no Twitter, no qual falava sobre o ódio que as pessoas distribuem na internet. Pessoas que destilam ódio na internet, vocês não vão sossegar até matar alguém, né? Porque estou avisando, uma hora vocês vão conseguir, escreveu. É fogo, né, minha gente? Pois muito bem. Anitta afirma que teve o melhor sexo da vida com um francês. Ele me ensinou um pouco mais de francês, confessou a cantora. Sem pudores, Anitta deu mais detalhes sobre sua vida sexual em uma entrevista a uma rádio francesa. A cantora falou que teve o melhor sexo da vida com um rapaz francês, mas não disse nomes. Porém, algumas pessoas apontam o artista Lucas Ormolek como responsável pela melhor noite da cantora, já que os dois tiveram uma affaire em julho deste ano. Durante a 40 antenas eu fiz algumas aulas de francês. Eu peguei um cara francês que foi o melhor sexo da minha vida, de todos os tempos. Ele me ensinou um pouco mais de francês, disse a franqueira inglesa que completou.
Eu podia me comunicar, mas eu não pratiquei mais. Esse é o problema. Eu passei 2 ou 3 semanas agora fazendo promocionais em inglês e espanhol. Então eu esqueci, mas eu estava indo bem, afirmou. Anitta e Lucas viajaram juntos de julho a agosto e passaram pela Croácia e Itália. Ainda em Anitta reclama de fãs na porta de sua casa. Cantora revela que até drones já entraram na mansão para flagrar a sua privacidade. Anitta anda chateada. A cantora usou os comentários do Instagram nesta quinta-feira, dia 15, para desabafar sobre um problema que vem passando na porta de sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A reclamação aconteceu após um post de Justin Bieber sobre a invasão de privacidade que o cantor sofre diariamente. Posso tomar uma chuva de hate pelo meu comentário, que não seria novidade. Mas, cara, ele tem razão. Isso é a atitude mais invasiva e egoísta que existe. Acontece muito aqui em casa. As pessoas vêm, tipo, ponto turístico, tiram foto na porta, batem na porta para trocar ideia comigo. Às vezes, na madrugada, saem de alguma festa que está rolando em alguma casa do condomínio e vêm bêbado me xingar, gritando do nada, contou começando o comentário. A poderosa revelou que não vê problema em ser parada para tirar fotos ou conversar. Mas o que mais incomoda é a perda da sua privacidade. Existem tantos lugares para fotografar um famoso. Na rua, sim, eu particularmente, até no posto de conveniência, aqui do lado, vou de boa. No restaurante, no evento, praia, enfim, vários lugares. Daí a pessoa vai no único lugar que o famoso pode peidar, rotar, andar pelado, andar de pijama, descabelado, sei lá, qualquer coisa. E fica lá fotografando a porta da pessoa, da janela. É uma loucura. Ela encerrou afirmando que até drones já mandaram para dentro de sua casa. Tem hora que a gente surta. Você está no quintal pegando sol, de repente vem um drone te filmar. Para quem diz, é o preço da fama. Sim, galera, ao contrário do que dizem por aí, eu sempre trato com muita educação quem fala comigo em lugar público. Mas, gente, para e pensa. Nossa casa é o único lugar que a gente tem. Ainda bem, a maioria dos paparazzi profissionais daqui do Brasil não fazem isso de ficar na porta da nossa casa. Amém, finalizou. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, o humorista Paulo Vieira desabafa nas redes sociais. Emissora decreta o fim de Zorra, Fora de Hora e Escolinha do Professor Raimundo. O humorista Paulo Vieira, um dos grandes talentos do humor nacional, utilizou as redes sociais para desabafar sobre a decisão da TV Globo de acabar com os programas Zorra e Fora de Hora, onde ele participava. Me permito reclamar, ou melhor, me expressar. Ilana reclama que eu não divido meus problemas, que eu não falo dos meus sentimentos, que nunca dá para saber como eu realmente estou por dentro. Resolvo os problemas de todo mundo, mas não quero incomodar ninguém com os meus. Nos últimos meses vi todos os meus projetos fracassarem. É muito difícil ver isso acontecer sem se culpar, principalmente por uma pessoa como eu, que nunca esperou por nada. Eu nunca esperei a bênção de ninguém para fazer alguma coisa. Nunca contei com esse crédito, desabafou o humorista em suas redes sociais. Eu estou assim, meio intenso mesmo. Não vem querendo me consolar, não, que me dá vergonha, finalizou. Os programas humorísticos Escolinha do Professor Raimundo, Zorra e Fora de Hora deixaram de ser produzidos e um novo projeto de humor está sendo preparado para 2021. A decisão foi justificada devido ao processo de enxugamento de despesas da emissora. Muito bem. Vítima de assédio moral, Johan grava clipe em São Paulo. Mais uma noite sem fim abre discussão sobre o assunto. Vítima de assédio moral, o cantor Johan aproveita a liberdade e fala abertamente sobre o assunto na gravação do clipe da música Mais uma Noite Sem Fim. No clipe fizemos a analogia do assunto com prostituição, porque vejo semelhanças entre o mundo do entretenimento e a submissão que acontece na prostituição. Eu vivi isso quando morei em Los Angeles e sei bem como é sentir na pele essa situação. Coleciono histórias de amigos da música que sofreram com contratos abusivos e falsas promessas de empresários e produtores que acabam gerando danos psicológicos, muitas vezes irreversíveis. É importante abrir esse debate para a sociedade que não sabe o que nós temos de passar todos os dias, conta Johan, que viveu nos Estados Unidos e Japão.
A canção Mais Uma Noite Sem Fim foi lançada no final de setembro e trouxe à tona sobre as batalhas que muitos artistas enfrentam diariamente, sofrendo intensa pressão psicológica e diversos tipos de assédio durante a carreira. Não é só o glamour que predomina no mercado do entretenimento. Responsável por movimentar milhares de reais, ou melhor, milhões de reais todos os anos, ele também pode ser cruel com os protagonistas do espetáculo. Quantos artistas não sofrem ou se submetem a situações degradantes no decorrer da trajetória individual de cada um? A canção, faixa do bônus do álbum Arrasane, também pode ser vista como inspiração para não se abater e continuar a seguir o sonho. O clipe oficial teve cenas ousadas, gravadas no centro de São Paulo, está em fase de pré-produção. O produtor está preparando um vídeo .doc, onde profissionais falarão abertamente sobre o assunto e pretende lançar juntamente com o clipe. A música Mais Uma Noite Sem Fim já está disponível nas principais plataformas digitais. China vai usar vacina de Oxford em vez da chinesa em toda a população? A China decidiu comprar a vacina de Oxford para distribuir à sua população, em vez de usar a vacina produzida no país. A vacina chinesa vai para o Brasil. Isso é uma bomba e uma incoerência. Já falamos mais uma vez que os boatos sobre o coronavírus estão tão esgotados que, neste instante, o que mais estamos vendo são reciclagens, no sentido mais real da palavra, de fake news. A mais nova ressuscitou uma teoria da conspiração falsa desmentida lá para o mês de agosto. Após a empresa Shenzhen Cantai Biological Products anunciar um acordo para produzir a vacina da AstraZeneca, também chamada de vacina de Oxford, na China, começaram a circular insinuações de que essa seria a prova de a vacina chinesa não funcionar. Mais do que isso, seria a prova de uma malandragem. Os chineses se imunizariam com a vacina da Suécia e mandariam a vacina chinesa ao Brasil. Na época, fizemos o Boas.org fez um desmentido e achou que tudo tinha acabado. Porém, uma bela alma resolveu, escrever a seguinte mensagem em tom de novidade, em outubro de 2020. Bomba! China compra a vacina de Oxford para distribuir à sua população e vende a chinesa ao Brasil. A mensagem ainda falava em incoerência. Será que a China vai usar a vacina de Oxford em vez da chinesa em toda a população? A nova versão da história circulou com muita força na internet e, claro, já deixou margem para inúmeros comentários. Porém, a aquisição de direito de produzir a vacina de Oxford em seu território não significa que as vacinas chinesas não serão utilizadas. Não se trata de uma bomba e tampouco aponta incoerência. Boa parte da explicação feita na versão anterior do boato se aplica à história de hoje. Por isso, relembro o que foi dito. Basta uma rápida leitura para perceber que alguns detalhes não fazem o menor sentido. Atualmente, estamos em uma espécie de corrida por uma vacina. 6 delas já estão na fase 3 dos testes, ou seja, em estágio avançado. 3 dessas vacinas são chinesas, entre elas a Coronavac, e uma é inglesa, a ChAd-Ox1N-Cov-19, também conhecida como vacina de Oxford. Neste cenário, apostar as fichas em apenas uma vacina, que ninguém sabe se terá o melhor desempenho, é insano e irresponsável. Apostar as fichas em apenas uma possibilidade diminui completamente as chances de cura. O próprio Brasil é um exemplo. Os governos federal e estaduais estão investindo em diferentes opções de imunização para garantir que a cura chegue ao nosso país. Além disso, a desenvolvedora da vacina Coronavac não é a mesma empresa que fez o acordo de produção da vacina ChAd-Ox1N-Cov-19, o número 19, né? É importante ressaltar que as vacinas são bastante diferentes. A vacina Coronavac é produzida pela empresa chinesa Sinovac e usa o vírus inativo do SARS-CoV-2 para gerar uma resposta imune do organismo. Esse tipo de vacina é considerada a mais segura e a tecnologia já é utilizada em outras vacinas, como da influenza e algumas hepatites. A empresa Sinovac é conhecida mundialmente por ter sido o primeiro laboratório a desenvolver uma vacina contra a hepatite A e H1N1. Já a vacina ChAd-Ox1N-Cov-19, desenvolvida por um laboratório ligado à Universidade de Oxford,
teve suas doses de testes fabricadas pela empresa italiana Advent e RBM. Caso ela funcione, será distribuída pela empresa sueco-britânica AstraZeneca. A vacina CH-ADOX1-nCoV-19 usa uma tecnologia mais atual, utilizando um adenovírus de chimpanzés que contém a proteína spike, a qual o vírus SARS-CoV-2 usa para se ligar e infectar as células humanas. Desta forma, não existe qualquer tipo de ação no sentido de abrir mão de algo para se investir em outra coisa, até porque sequer as vacinas partem da mesma tecnologia. O terceiro argumento é que o acordo de produção prevê 200 milhões de doses, mas até o momento o laboratório chinês confirmou somente 100 milhões e a China possui mais de 1,3 bilhão de pessoas. Ou seja, mesmo que a vacina CH-ADOX1-nCoV-19 funcione, a China ainda vai precisar de muitas, mas muitas mesmo, outras doses. Por fim, além da acusação ser esdrúxula, o fato é que não existem provas de que a vacina Coronavac não funciona. Muito pelo contrário, estudos têm indicado um bom desempenho na fase de testes. Neste sentido, o ônus da prova é de quem acusa, e já que não temos provas em nenhuma das publicações, acho que já dá para entender que elas não passam de boato. É importante citar que mais recentemente o projeto Comprova fez um desmentido sobre o assunto. Além do que já havíamos apontado em agosto, a publicação reforçou que a prática de trabalhar com uma diversidade de fornecedores é comum em diversos países. Foram citados Estados Unidos, Reino Unido e Grã-Bretanha, Austrália, Índia, Brasil, Canadá e Japão, e que a produção da vacina de Oxford na China ainda depende da comprovação da eficácia do produto. Resumindo, ao contrário do que apontam mensagens que circulam por aí, não há nada de bomba ou de incoerência na aquisição da vacina de Oxford por parte de um laboratório chinês. Além de a produção estar condicionada à eficácia do imunizante, a quantidade não é suficiente para a população da China e a prática não é exclusividade do país. Até o Brasil utiliza uma estratégia parecida. Vale dizer que a mensagem que circula em outubro é uma reciclagem de um boato já desmentido em agosto deste ano. Máscara é inútil, nociva, e por isso a Globo mudou de ideia e pediu para a população parar de usar? O uso de máscara causa baixa oxigenação e proliferação de bactérias. O Globo não recomenda mais o uso e quer esconder a manipulação. Entra dia, sai dia, e um assunto que nunca morre é o negacionismo por parte de alguns em relação à pandemia. Há algum tempo, o pessoal do boatos.org tem desmentido diversas informações falsas que dão orientações erradas sobre as medidas protetivas adotadas pelas autoridades. Não foi uma, não foram duas, e muito menos três, às vezes, em que o site boatos.org precisou explicar que focinho de porco não é tomada e que teorias embasadas nas vozes das cabeças dos disseminadores fake news, por mais que pudessem parecer algo correto, não faziam o menor sentido e só serviam para causar pânico. Hoje, um velho assunto bastante conhecido voltou a circular nas redes sociais, a teoria de que as máscaras fazem mal à saúde. De acordo com um vídeo que estava sendo compartilhado, a máscara seria inócua e nociva, causando problemas de saúde. Segundo o material, ela reduziria o nível de oxigenação do sangue e que bactérias do canal olfativo poderiam se mover para o cérebro. Recentemente, uma outra publicação, motivada pelo vídeo, afirma que a emissora Globo teria orientado que as pessoas não usassem mais a máscara. De acordo com ela, a emissora estaria se contradizendo e provando a manipulação sobre o vídeo chinês. Confira! São duas versões. A primeira: a máscara só não é inócua no combate à pandemia, mas ela também é nociva, causa problemas de saúde, diz Carlos. Nos artigos falam em dor de cabeça, redução da oxigenação do sangue, inclusive que determinadas bactérias, o canal olfativo, podem ir para o cérebro. Enfim, já tem vários artigos acadêmicos que apontam para esse problema. Já se pesquisava a nocividade do uso de máscaras. Segunda versão. Como assim? A Globo passou quase o ano todo divulgando que todos deveriam usar máscara e agora muda tudo? O que será que está em jogo agora? Mais uma prova da total manipulação feita sobre o vírus chinês? O vídeo é do DF-TV. Agora vem cá. Será que máscara é nociva e por isso a Globo mudou de ideia e pediu para as pessoas não usarem? A informação fez grande sucesso
e estragam nas redes sociais como YouTube, Facebook e WhatsApp. As publicações já acumulam milhares de interações. Apesar disso, a história não tem nada de real. Ao olhar para o texto, já ficamos desconfiados. Ele apresenta as principais características de fake news, como caráter vago, extremamente alarmista e alguns erros portugueses em um dos textos. O vídeo não faz menção a nenhuma fonte confiável, mas outro texto cita uma emissora de TV e até mesmo um jornal local, né? Além disso, o que não faltou no Boas.org em 2020 foram informações falsas sobre o uso de máscaras, grande parte delas repetidas. A equipe do Boas.org já desmentiu inúmeras delas, como aqui dizia que uma menina de 13 anos teria morrido na Alemanha por respirar CO2 preso na máscara. Também aqui indicava que o médico Walter Weber teria acertado ao dizer que máscaras não protegem. E, por fim, a que apontava que o uso prolongado de máscaras poderia causar hipóxia ou hipoxia, que é a baixa oxigenação. Dito isso, vamos aos casos de hoje. A primeira situação que envolve o vídeo foi tão absurda que o próprio YouTube deletou o material, e infelizmente ele permaneceu no ar, de setembro a outubro de 2020. O vídeo, na verdade, faz parte de um seminário que foi organizado pela Fundação Alexandre de Gusmão, FUNAG, órgão público vinculado ao Itamaraty. E foi isso mesmo que você ouviu, órgão público vinculado ao Itamaraty, e gerou uma onda de críticas. Pois bem, até o momento sabemos que as máscaras não são inócuas. Estudos estão aí para mostrar que as máscaras não só cumprem o seu papel, como também foram responsáveis pela redução de milhares de casos de Covid-19 ao redor do mundo. Além disso, essa história de que máscaras causam problemas de saúde é antiga. A informação já foi desmentida no Boas.org e por outros profissionais de saúde. Em relação às bactérias, a situação é ainda mais esdrúxula. Não existem informações sobre isso. Se a máscara for lavada e limpa corretamente, não há com o que se preocupar. Já sobre a história da Globo querer esconder a manipulação, temos uma solução tão simples quanto: a emissora não mudou de posição em plena primavera. Na realidade, a reportagem que acompanha a publicação é antiga. Ela foi ao ar no dia 18 de março de 2020, isto é, no início da pandemia. Naquela época, até meados de abril de 2020, as autoridades não recomendavam o uso de máscara para todas as pessoas. Um dos motivos foi o medo das instituições de saúde sofrerem um desabastecimento do equipamento. Vale lembrar que nos primórdios da pandemia, as máscaras de pano ainda nem tinham sido cogitadas. Com o passar do tempo e com estudos científicos apontando que o uso da máscara poderia ser benéfico para o controle da propagação do vírus, as orientações mudaram. Como se isso não bastasse, a eficácia e os supostos perigos do estudo da máscara de pano já foram bem estudados. Além disso, um estudo recente que envolveu instituições de educação e de saúde nos Estados Unidos mostrou a eficácia de diversos modelos de máscaras. A pesquisa indicou que a proteção da máscara de pano é superior a 80%. Em resumo, a história que diz que a máscara é inócua e nociva à saúde e a Globo mudou de posição em relação ao uso do equipamento é falsa. O vídeo que fala sobre a máscara ser inócua e nociva à saúde partiu de um órgão público ligado ao governo federal. Basta um Google para entender que nenhuma das informações procede. Além disso, a publicação que indica que a Rede Globo teria mudado de posição sobre o uso da máscara também não é real. O vídeo usado para sustentar a informação é antigo, do dia 18 de março de 2020, no início da pandemia, quando não havia recomendação para todos usarem a máscara. A maioria dos pesquisadores tem sido categóricos. A máscara não faz mal à saúde e, ao contrário do que diz o boato, protege e evita a propagação do vírus. Falcão tirou Mário Quintana das ruas após poeta ser despejado de hotel em 1983. Falcão salvou Mário Quintana de morar nas ruas após o poeta ser despejado de um hotel em 1983. Ao passar pela rua e ver a triste cena, o ex-jogador pegou as malas de Quintana e o levou para se hospedar em seu hotel, um exemplo de amor ao próximo. Não tem nada que chame mais a atenção do público na internet do que os chamados grandes feitos de famosos. Não à toa, criadores de hoaxes ou boatos não medem esforços para usar fotos adulteradas, vídeos fora do contexto e até textões comoventes, às vezes até bem escritos, enaltecendo supostas boas ações para enganar os internautas e viralizar conteúdos mentirosos, aproveitando-se de sua boa-fé. E em mais um episódio da série Bons Samaritanos, uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais, principalmente no Facebook, está espalhando uma história tocante
de que Falcão supostamente salvou Mário Quintana após o poeta ser despejado de hotel em 1983. Segundo a postagem, que traz uma narrativa muito bonita de amor ao próximo, até bem poética, o ex-jogador estaria passando pela rua quando viu a triste cena das malas de Quintana jogadas na calçada e então colocou-as no carro e levou Quintana até o hotel em que é proprietário, anunciando-o como seu hóspede por toda a eternidade. Confira a seguir o texto original da publicação que está rodando online. Sempre admirei Paulo Roberto Falcão, agora mais ainda. 1983, o Hotel Majestic colocou Mário Quintana no olho da rua. A miséria havia chegado absoluta ao universo do poeta. Mário está só. Encontrava o império dos homens sem sentimentos. O porteiro joga um agasalho que tinha ficado no quarto. Toma, velho. Mário recita ao porteiro. A poesia não se entrega a quem a define. Mário estava só. Cadê os passarinhos? A sarjeta aguardava o ancião. Paulo Roberto Falcão soubera do acontecido. Chega em frente ao hotel e observa aquela cena absurda. Triste. Estaciona e caminha até o poeta com as malas na calçada. Senhor Quintana, o que está acontecendo? Mário ergue os olhos e enxuga uma lágrima, dessas que insistem em povoar os olhos dos poetas. Quisera não fossem lágrimas, quisera eu não fosse um poeta, quisera ouvisse os conselhos de minha mãe e fosse engenheiro, médico, professor. Ninguém vive de comer poesia. Mário lhe explica que o dinheiro acabou. Está desempregado, sem família, sem amigos, sem emprego. Restaram apenas essas malas nas ruas de Porto Alegre. Mário observa Falcão colocando suas malas dentro do carro em silêncio. E em silêncio, Falcão abre a porta para Mário e o convida a sentar. No silêncio de duas almas na tarde fria de Porto Alegre, o carro ruma na direção do infinito. Mário para o carro no Hotel Royal, desce as malas, chama o gerente e lhe diz: o senhor Mário agora é meu hóspede. Por quanto tempo, senhor Falcão? Falcão observa o olhar tímido e surpreso do poeta e, enquanto o abraça, comovido, responde: por toda a eternidade. O hotel pertenceu ao Falcão. O poeta faleceu em 1994. Desconheço a autoria. Agora vem cá. Será que Falcão salvou Mário Quintana após esse poeta ser despejado de hotel em 1983? A publicação não demorou muito a tomar conta das redes sociais, ganhando uma série de compartilhamentos, especialmente no Facebook. Porém, apesar de muito bonita e emocionante, a história não procede, já que foi aumentada, por assim dizer. Para começo de conversa, isso não foi surpresa nenhuma para a nossa equipe, uma vez que boatos online que espalham histórias incríveis envolvendo figuras notáveis já são manjados. Inclusive, nós já desmentimos algumas delas no boatos.org, como por exemplo, o que dizia que Alexander Fleming teria salvo a vida de Winston Churchill com a penicilina, e outro sobre a carreta furacão ter salvo uma família de um incêndio em Minas Gerais. E no nosso caso de hoje, o que houve foi um aumento de uma situação real. A própria Casa de Cultura Mário Quintana desmentiu a história em sua página oficial no Facebook, explicando que o poeta foi sim recebido por Falcão em seu Hotel Royal, mas não por ter sido expulso de algum lugar, mas sim pelo fato de o Hotel Majestic ter sido comprado naquela época para virar Casa de Cultura, hoje Casa de Cultura Mário Quintana. Ao sair de lá sem sobressaltos, o poeta chegou a residir no Hotel Residence, onde foi bem acolhido, mas de onde também teve de se mudar, sendo avisado previamente com tranquilidade, devido à falência do estabelecimento. Somente depois disso foi que o jogador Falcão o convidou para se hospedar em seu hotel, ou seja, não houve nada de despejo, e muito menos malas jogadas na calçada. Até porque, ao contrário do que diz o texto, Mário Quintana já era famoso por sua poesia consolidada, como explicou a sua bisneta Paula Quintana Biazos. Nesta época, Mário já tinha uma obra consolidada, com mais de uma dezena de livros publicados, contratos com editoras e recebia direitos autorais das cerca de 130 traduções que fizera, esclareceu. Prova disso é que o próprio Falcão contou a história, bem diferente da versão do boato, mostrando-se como um grande fã de Quintana. O blog do Joaquim Foi também trouxe a explicação de um amigo de Mário Quintana, Henrique Mann, sobre o assunto, onde ele desmentiu tudo. No final, o próprio autor do texto, que está sendo compartilhado, explicou que o conteúdo se trata de uma releitura da história verdadeira de amizade de Falcão e Quintana, a qual ele escreveu em forma de poesia revestida de realidade. Resumindo, a publicação que dá conta de que Falcão salvou Mário Quintana após ele ser despejado de hotel em 1983 não é verdadeira. Apesar de o ex-jogador realmente ter recebido o poeta em seu hotel como hóspede convidado, Quintana não foi expulso de nenhum hotel. Os dois estabelecimentos pelo qual ele passou antes disso decretaram falência
E ele foi previamente avisado, saindo com tranquilidade. Criança morre após ser obrigada a pular sem parar em trampolim sob calor intenso. Vai vendo, que crueldade. Um casal do Texas, nos Estados Unidos, está sendo acusado de assassinato após forçar uma menina de apenas 8 anos a pular sem parar em um trampolim sob um calor de 43 graus. Daniel Schwartz, de 44, e Ashley Schwartz, de 34 anos, foram presos na segunda-feira, dia 12. Eles não eram os pais biológicos da menina, mas atuavam como tutores dela. Segundo a polícia, a menina teria sido submetida a um castigo. No dia em que morreu, 29 de setembro, não teve permissão para tomar café da manhã, nem pôde beber água enquanto era obrigada a pular. A autópsia, divulgada no último dia 8, revelou que a criança morreu de desidratação. Aí é muita crueldade, né, gente? É muito triste. Pela madrugada. Peido confuso. Doutor, sinto algo dentro de mim, tipo uma bola que sobe até a garganta e depois desce até os intestinos. O doutor examina e diz: não se preocupe, não é nada grave, é só um peido confuso. Como? Um peido confuso? É claro, como você tem essa cara de fiofó, o peido não sabe por onde sair. Não sabe por onde sair. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de sexta-feira. Sextou, bebê! Sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até sábado, dia 17 de outubro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, somos filhos do grande Criador. Fui!